Eu quero falar de uma outra situação aqui e acionar nossa reportagem agora, porque a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados definiu os parlamentares que vão participar do grupo de trabalho para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Bruno Pinheiro está de volta ao 3 em 1 e vai explicar para a gente como é que isso vai funcionar. Aliás, Bruno, ficou fantástico esse cenário. Em algum momento eu achei que o Bruno até estava usando aquele chroma key que a gente costuma chamar, né? Mas não, pessoal, isso aqui é uma janela no nosso estúdio lá em Brasília, que cada vez pode ser utilizado sempre, aliás, pode utilizar sempre que você quiser, Bruno, porque fica muito boa as suas participações daí. Agradeça a nossa equipe de engenharia de Brasília que facilita esse acesso para a gente. Um abraço a todos aí de Brasília. Wagner, muito obrigado então. Essa estrutura aqui, um cenário diferente aqui da capital federal. O que também é diferente, Evandro, é que inicia esta semana com uma ligação do ministro da Agricultura, ministro Carlos Fávaro. Ele entra em contato então com a Comissão de Agricultura, solicitando alguns nomes que sejam inseridos justamente num grupo, um tipo de comitê que está acompanhando essa reconstrução do Rio Grande do Sul. Justamente após essas enchentes e toda essa articulação do governo federal, recursos que estão sendo anunciados, alguns que já estão chegando no estado. E aí, justamente na última semana, com toda essa história sobre o leilão do arroz, sobre algumas exonerações, alguns anúncios de outras que ainda vão acontecer nos próximos dias, envolvendo lá na Companhia Nacional de Abastecimento, então houve essa indicação numa tentativa de abaixar o tom, diminuir, esse acirramento, na verdade, entre a Comissão de Agricultura e o governo federal. A gente já tem, inclusive, uma arte, Evandro, só para a gente entender, eu tive acesso a esses nomes que estão oficialmente já indicados. Olha só, são nomes que lá do estado Rio Grande do Sul, são 8 nomes que vão atuar diretamente neste comitê que já está em funcionamento, enviando recursos, enviando equipamentos. Eu conversava com um importante nome agora há pouco do Ministério da Agricultura, afirmando que novos equipamentos serão enviados nos próximos dias, já tem essa ordem de compra também, ou seja, isso tudo para tentar ajudar nessa reconstrução, mas ao mesmo tempo é um gesto para a Comissão de Agricultura que está articulando uma CPI, a CPI do arroz. Então, há um entendimento, tanto com nomes que eu conversei lá do Ministério da Agricultura, que é uma forma de se abrir um diálogo, e há também um entendimento por quem recebeu essa ligação, que são os membros lá da comissão, que de fato há um interesse do ministro de abrir, de iniciar um novo diálogo, de resetar esse jogo e seguir um contato um pouco diferente a partir de agora. Então, esses nomes, eles já foram oficialmente indicados e vão atuar nessa reconstrução, ajudando também e fiscalizando por parte do governo federal. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro, e por trazer então essa comissão para a gente, desses parlamentares que vão participar agora e acompanhar essa reconstrução no Rio Grande do Sul. Para você que nos acompanha aqui no 3 em 1, só uma atualização sobre o julgamento referente às drogas no Supremo Tribunal Federal. Já temos um placar de 8-13. Então, ministro Luiz Fux e ministra Carmen Lúcia também com parecer favorável à descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Assim que esse julgamento for concluído de fato, que todos os ministros derem os seus votos, finalizarem os seus discursos ali, os seus pareceres, a gente conta para você aqui no nosso 3 em 1, mas esse é o resultado então que se tem desse julgamento que acontece no STF. Vamos falar rapidamente sobre a formação dessa comissão. É importante que esses parlamentares que são do sul do país, eles tenham de fato esse diálogo e principalmente o espaço necessário para acompanhar de que maneira que os recursos públicos seriam aplicados para essa reconstrução, hein, Gustavo Segré? Ou quanto mais gente envolvida nesse sentido, mais politização do tema pode acontecer? Como é que você analisa? Tem uma ampla gama de participantes e vários segmentos ideologicamente colocados. Me parece que é fundamental que sejam 8 do Rio Grande do Sul, eles são desse lugar, conhecem as necessidades, foram eleitos para isso através do voto popular. Me parece que é muito válida que quem representa essa necessidade sejam os parlamentares dessa região. O que você acha, Piperno? Perfeito, são parlamentares de correntes diferentes, de regiões diferentes do estado, e assim tem que ser. O Rio Grande do Sul é muito importante. Os recursos estão indo lá também em grande volume, então é fundamental
que tudo isso seja fiscalizado e acompanhado, a distribuição disso seja acompanhado com lupa, porque a gente sabe como são, né, os escoadores de recursos aqui no Brasil. E veja, quero só dar um exemplo de como a economia do Rio Grande do Sul pode interferir em setores importantes aqui do resto do país. No mês de maio, a indústria automobilística vendeu mais de 200 mil veículos em todo o país. É um número mais ou menos padrão. Mas a produção ficou aí em algo em torno de 170, 180 mil. Por que a produção abaixou tanto e foi tão abaixo do nível de vendas? Porque há componentes que vêm do Sul. E aí não houve como isso chegar até aqui. Então, impacta. A gente está falando em cadeias de produção. Então, é importante que o Rio Grande do Sul esteja reequilibrado o quanto antes.